Olá, amigos. Boa noite. Hoje, nossa quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021, estamos aqui para iniciar as nossas reflexões de hoje a respeito da obra Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Agradecemos muito a companhia dos amigos, a presença de todos. E vamos iniciar a nossa noite, como sempre gostamos de iniciar, com a nossa prece, a nossa vibração, para que tenhamos assim uma condição de melhor aproveitamento de tudo que nos é oferecido. Agradecemos antecipadamente a companhia dos amigos, a Ivete, Jane, Mara, Tânia, que estão conosco nesse instante, Célia. Sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa prece e em seguida continuamos a cumprimentar os amigos, Yara, que está aqui chegando também, Divone, que está conosco, Ivete, Isabel, Lena, são muitos amigos conosco e agradecemos a companhia. Vamos vibrar nesse instante, pedindo ao Pai de bondade e misericórdia que nos ampare, que nos assista, que nos envolva com as suas bênçãos, fazendo dessa forma que tenhamos a condição de iluminação da consciência, abrandamento dos corações e esperança nas almas. Que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre a nos guiar através dos seus ensinamentos, através da presença dos seus emissários junto de nós, para que tenhamos a condição de melhor aproveitamento de tudo que é nos oferecido. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, vamos lá, Cidinha, que está conosco também nesse instante, Cazuco, agradecemos imensamente. Hoje nós estamos na obra de Joana de Ângeles, Vidas Vazias, no capítulo 8º, sob qualquer pretexto, sob qualquer aspecto, não pretexto, mas qualquer aspecto. Vamos lá, boa noite, Simone, Beth, que estão chegando também. E nós queremos dar continuidade, porque esse capítulo nós já tínhamos iniciado na semana anterior, e onde fizemos o levantamento. Joana faz um levantamento da personalidade do Cristo, da sua forma de ser, da sua diferença entre os homens da face da terra. E depois ela vai entrar num momento da nossa atualidade. Ela coloca como uma atualidade apressada, onde o mundo está indo a galope mesmo pelas nossas buscas incessantes, nossa correria no dia a dia. Vamos lá, Ana Maria, Beth, Dilsa, Brígida, sejam bem-vindos, Simone, muito bem-vinda, Lourdes. E nós então vimos quando Joana explicava algo interessante a respeito de Jesus, de quando Jesus tornou bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, os simples de coração, bem-aventurados que sofressem injustiça, os esquecidos. Quando ele fez essa ilação a respeito do comportamento humano e desejando então abençoar essas criaturas, ele reverteu as determinações enganosas que nós tínhamos, porque até hoje, com relação a pobres de espírito, nós nos enganamos. Quando nós muitas vezes vemos uma pessoa que tem um procedimento maldoso, ruim, equivocado, então nós costumamos dizer assim: deixa para lá, esse é um pobre de espírito. Como se esse pobre de espírito significasse uma pessoa embrutecida, um espírito pobre de virtudes. E seria uma criatura grosseira, uma criatura maldosa. Então, pobre de espírito, como se a riqueza do espírito fosse diferente. Não, Jesus ele inverte essa posição quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, e em seguida ele fala humildes, os simples. Ele está dizendo que são espíritos desarmados de todas essas condições humanas, do orgulho, da vaidade, do egoísmo,
das cóleras, dos melindres, são espíritos abrandados. Por isso que ele dizia, bem-aventurados os pobres de espírito, não estão carregando fardos pesados no espírito, despojaram-se dessas coisas. Então Jesus, ele dá uma conotação diferente e fala da simplicidade, que nós confundimos simplicidade da aparência com simplicidade da alma. Jesus se refere à alma, ao ser, e não às vestes que ele possa estar usando, a posição que ele possa estar ocupando na sociedade. Não é isso. A simplicidade está na alma da criatura, independente de posição social, de vestimenta, do que ele possa trazer como símbolo de riqueza material. Há pessoas materialmente ricas e que, no entanto, são simples, são desarmadas, são limpas. É disso que Jesus está falando. Então ele chama a atenção, e claro que encontrou reações violentas dos imprevidentes e dos ricos de glória, que não se conformam com esta visão de Jesus, um enaltecimento a essa condição humana. Bem, esse foi o último ponto que nós vimos na semana passada e vamos continuar o nosso boa noite para daí seguirmos adiante. Então nós vimos aqui a Beth, Ana Maria, seu Antônio, Sebastiana, a Didi, Laura, Terezinha, Rosana, Fátima, sejam todos muito bem-vindos e vamos na nossa sequência ver um item que Joana traz dentro desta visão de Jesus, da forma de Jesus ver a vida e os acontecimentos e as pessoas dentro da vida. Então ele diz, enquanto a psicologia reconheça a culpa e a ansiedade como fatores endógenos, poderosos geradores de distúrbios emocionais, Jesus teve ocasião de propor a terapia preventiva do perdão e do auto-perdão. Recomendou cuidados especiais em relação ao dia de hoje, sem aflição pelo amanhã. É a análise que Joana então está fazendo a respeito disso para nós, dizendo, olha, a psicologia reconhece nos dias atuais que a culpa e a ansiedade, elas são fatores endógenos, quer dizer, estão dentro da criatura, são fatores internos que agem no ser como poderosos geradores de distúrbios emocionais. Então, se nós já estamos aprendendo que culpa e ansiedade vão fazer muito mal a cada um de nós, é natural que queiramos nos livrar disso, que queiramos escapar dessa condição. E ele, então, propõe o como escapar disso, como nos livrarmos disso. É uma terapia preventiva para não chegarmos aos desequilíbrios, aos distúrbios emocionais. Então, ele simplesmente nos diz ali, né? Jesus teve ocasião de propor a terapia preventiva do perdão. Então, o perdão é algo extremamente importante a quem dá, mais do que a quem recebe. Porque aquele que perdoa, aquele que dá o perdão, dá o desconto, dá o entendimento, este acaba se livrando desses fardos de ansiedade, de culpa, de remorso, ressentimento, coisas que nos dificultam a caminhada. Assim, ele simplesmente nos convida ao perdão. Mas mais do que ao perdão, e é muito interessante observarmos isto, ele nos convida ao auto-perdão como uma terapia preventiva aos distúrbios emocionais. Auto-perdão, perdoar a si mesmo, porque muitas vezes até conseguimos dar perdão a outras pessoas, desculpar a outra pessoa,
mas somos algozes ferrenhos conosco mesmo. Não nos auto-perdoamos. Não nos damos uma outra chance. Não nos olhamos de forma diferente. Há uma maneira de fazermos isso, que é de, revendo o fato ocorrido, do qual nos sentimos culpados por esta ou aquela razão, vejamos quando aconteceu, na época em que o fato sucedeu, como eu era. Qual era a minha índole naquela época? Qual era o meu nível de conhecimento? Qual era a minha maneira de olhar a vida? Sou assim hoje? Estou ainda com esta forma de sentir, de olhar a vida e de agir? Ou eu já sou outra pessoa, até pelo fato de estar buscando entender o acontecimento? Será que hoje já não estou melhor? E hoje, se acontecesse o mesmo fato que se desenrolou em culpas, em ofensas, em dificuldades, será que hoje, se acontecesse, eu teria a mesma resposta, o mesmo movimento para aquele fato? Ou será que eu teria algo diferente hoje a fazer? Então, o auto-perdão que Jesus nos convida a fazer é aquele conhece a ti mesmo, da doutrina de Sócrates e Platão, que nós já vimos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. É um convite à interiorização, porque as causas são endógenas, estão no íntimo de nossas almas e, portanto, é preciso nos olharmos na intimidade e analisarmos como éramos naquele instante, a forma que procedíamos e hoje como faríamos. E aí vamos entender que talvez naquele momento fosse a única resposta que eu saberia dar para aquele evento, mas hoje não faria mais isso. Então, por que carregar aquela culpa que é do homem velho? Por que carregar aquele peso, aquela angústia que é da criatura imprevidente que um dia estivemos, fomos e agimos mal? Esse é o auto-perdão que Jesus nos convida. Ele recomendou cuidados especiais em relação ao dia de hoje, sem aflição para o amanhã, isso no caráter da ansiedade, porque nós vivemos ansiosos, muito ansiosos. O tempo inteiro nós não vivemos o presente de olho nesse futuro, no dia imediato, no dia que virá, na próxima etapa. Estamos sempre voltados para esse amanhã, depois de amanhã, ou coisas que poderiam ocorrer e que nem sempre ocorrerão da forma como nós pensamos. Nem sempre elas vão acontecer. No entanto, deixamos de viver o momento presente pela nossa ansiedade. E uma das doenças da humanidade hoje é essa ansiedade exacerbada, porque ela é natural até certo ponto. Vamos dizer, é o ponto de expectativa. Quem não tem expectativa diante de alguma coisa que poderá acontecer, boa ou ruim, todos tecemos expectativas, todos ficamos ali aguardando. Mas há pessoas que se descontrolam e deixam, se afligem muitas vezes de tal forma que não vivem o momento atual, porque já estão lá no futuro que talvez não suceda. Assim, a recomendação de Jesus é simples, é esse auto-perdão, é este perdão das ofensas e esta condição de bom relacionamento com o dia de hoje. Então, só por hoje, o que é que eu preciso fazer? Só por hoje, o que é que eu tenho que decidir? Só por hoje, eu não vou responder. Só por hoje, eu vou dar conta dessas tarefas. E assim nós vamos, um dia após o outro, neste passo a passo, não que nos desliguemos desse futuro. Todos tecemos expectativas, todos temos sonhos, todos temos desejos futuros de realização, todos estão trabalhando hoje para, e o futuro será mesmo a consequência do hoje. Do que fizermos hoje, nós teremos então, no futuro, algo a chegar até nós. Bem, vamos falando a respeito
Joana a respeito de Jesus, desse comportamento dele diante das criaturas, dizendo: valorizou as atitudes de amizade pura. Pronto, deu uma travada, hein, gente? Uma travada bem demoradinha. Quando o Sérgio apareceu aqui, deu uma travada. Mas estamos já acertados, eu acredito que daqui para frente não vai travar mais. Márcia, muito boa noite também. Mas nós vemos aqui essa questão de Jesus valorizar a amizade pura. Amizade simples, amizade desinteressada, na convivência com aqueles 12 amigos que ele tinha ao seu lado. Na convivência com Lázaro e suas irmãs. Nós vemos Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Jesus mantinha essa amizade sincera. E ele, nesses momentos de estar com os amigos e valorizar esses amigos, ele lecionou aí a fraternidade legítima que internece os corações. Ele não tinha qualquer interesse. Ele não desejava tirar nenhum proveito desses amigos, de Lázaro, Marta, Maria, muito pelo contrário. Ele se comprazia em estar com eles, participando da vida de cada um. Então, os momentos que ele podia aproveitar para estar com os amigos, ele assim o fazia. O Sérgio dizendo que ele não é o culpado pelo travamento. Nós sabemos, Sérgio, é a nossa internet sobrecarregada. Mas a gente vai vencendo com paciência e isso não pode tirar o nosso bom humor, nem a nossa vontade de continuar e de fazer o melhor que a gente possa. Mas continuava Joana analisando então Jesus, dizendo: aqueles que o seguiram nos primeiros tempos foram massacrados e martirizados, não porém extintos pelo alto significado de suas lições para tornar feliz a existência terrestre. Veja que coisa fantástica. Nós sabemos dos martírios, nós sabemos das mortes terríveis, preço alto que esses primeiros cristãos pagaram. Mas veja, eles não foram extintos, porque o tempo todo nós estamos lembrando deles, desses amigos de Jesus, desses seguidores de Jesus, desses mártires do cristianismo, do espiritismo também, nós estamos tratando da mesma coisa. Então, todas essas criaturas que deram a vida por uma causa, eles não morreram. O corpo físico pereceu, mas o ser continua vivo, ele não se extinguiu com a morte, porque tudo que ele semeou, tudo que deixou como lição para nos ajudar é aproveitado por cada um de nós hoje. Então, o que fazemos de bom, não importam as represálias que venham, as dificuldades que surjam, se estamos semeando o que é bom, mesmo diante de impedimentos e dificuldades materiais, tudo isso vai ficando e vai reverberando neste universo para todas as criaturas poderem então aproveitar. No sacrifício, a planta do amor cresceu, tornou-se jardim de bênçãos para os dias longínquos ou próximo do futuro. Então, foi o sacrifício, foram dores, aflições de época, mas a planta do amor que o Cristo semeou e que ensinou os seus a semearem e que foi semeado sim, tudo isso cresceu e tornou-se um jardim de bênçãos para os dias longínquos, para aqueles que viveram ou para o próximo do futuro, nós que aqui estamos. Estamos nos agarrando o tempo inteiro dentro dos contextos religiosos da fé que abraçamos, nós estamos ancorados nesses exemplos, nesses ensinos, nessas palavras de esperança. É isso que estamos fazendo e é isso que nos sustenta. Então, alguns braços da política mundial, né, algum tipo de governo quer impedir muitas vezes a religião, porque é ela que dá força ao homem.
Então, se conseguirem impedir, tiram esse esteio, essa certeza das boas soluções que teremos no futuro, tiram a esperança. Por isso, nós temos que continuar sempre divulgando, fazendo, crendo, vivenciando, para alimentar essa psicosfera do bem, onde quer que estejamos. A civilização, conta Joana de Ângeles, a civilização adulterou os ensinos de Jesus, adaptando-os aos interesses do mundo. E nós vemos muitas vezes pessoas diante de interesses materiais mesmo que ela tenha, usar alguma citação de Jesus, fazendo com que aquilo se encaixe no contexto que ela quer aplicar. Usando, distorce o ensino para usar da forma que melhor lhe aprouver. Apesar disso, apesar dessa distorção dos ensinos, até pelas tradições religiosas que foram se surgindo depois dos ensinos de Jesus, do cristianismo primitivo, muitas coisas foram distorcidas ao longo do tempo desses ensinos. Apesar disso, surgiram seguidores da sua palavra que consagraram a verdade na terra. A palavra do Cristo é a verdade. Nós costumamos dizer assim, a verdade sempre boia, não adianta. Por mais que queiram afundar, a verdade vem e boia, como rolha na água, ela boia. A palavra de Jesus é a verdade. Os ensinos de Jesus trazem a verdade. E é por isso que eles boiam, eles vêm à tona, através de outros divulgadores, de outras pessoas que divulgam esses ensinos. Quando nós falamos que divulgam a sua palavra, seguidores da sua palavra, significa seguidores dos seus ensinos, das suas diretrizes, aqueles que vão reproduzir esses ensinos, essas diretrizes, e eles consagraram a verdade na terra, porque derruba um e outro se levanta, derruba um e outro se levanta, e junto com ele muitos outros vão se levantando. Dentro do ensinamento de Jesus, queira-se ou não, diz Joana, Jesus é a resposta dos céus aos apelos aflitos do mundo vencido pelas paixões humanas inferiores a fim de vencê-las. E é interessante quando nós olhamos a frase dela dizer, queira-se ou não, Jesus é a resposta dos céus. Muitas pessoas podem pensar nesse céu como uma localização geográfica, um lugar no espaço, onde Deus está e de lá Ele ouviu nossas preces, nossas súplicas e enviou Jesus. Não é bem assim. Os céus é o estado de plenitude, é o estado do amor vigente e está no interior de todas as criaturas. Quando diz que Jesus é a resposta dos céus para nós aos apelos aflitos do mundo vencido pelas paixões humanas, é porque Ele é o amor, é a resposta, para mostrar que paixão é algo inferior e que passa rápido, e que o amor vence a paixão. É disso tudo que Jesus se faz representante na face da terra. Vamos mais boa noite aqui, Júlio, a Edna, que está também chegando agora. Hoje, quando se pretende anular-lhe a influência, vejam o que Joana está dizendo. Pretende-se anular a influência de Jesus, dos seus ensinos. Quando falamos influência de Jesus, nós estamos falando na influência desses ensinos que são um convite. A amorosidade, a fraternidade, a solidariedade, a caridade, ao comportamento no bem, a moralidade, a honradez. Esta é a influência de Jesus, que são os seus ensinos, e muitos pretendem anular essa influência. Hoje havia aqui no nosso Face algumas pessoas comentando algo a respeito de uma expressão comum entre religiosos, que é glória a Deus, até uma fala que é registrada na Bíblia, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens, e algum cerceamento dessa expressão na nossa rede.
Qual é a intenção? Será que a pessoa não pode mais glorificar a grandeza de Deus, saber de Deus, da sua grandeza diante desse universo fantástico e perfeito? Então, algo que nós temos que perceber que existe esse complô para retirar, anular a influência dos ensinos de Jesus no comportamento humano. Então, hoje, diz Joana de Ângeles, quando se pretende anular a influência, ele cuida do seu rebanho através dos médiuns responsáveis que transmitem as mensagens do mais alto com honestidade e abnegação. E aqui nós queremos fazer mesmo um parênteses para entendermos a questão de médiuns responsáveis. No meio espírita, é muito usual falar médiuns para aquele tarefeiro da mediunidade, para aquele que tem compromisso com trabalhos mediúnicos, quase que se aplica a isso. E nós estamos vendo Joana de Ângeles estendendo isso como aqueles que transmitem as mensagens do mais alto, com honestidade e abnegação. Nós sabemos que a mediunidade, e vai ser a mediunidade do futuro, é a telementação, a inspiração, a intuição, tudo isso fazendo parte da mediunidade. Então as pessoas recebem essa inspiração e traduzem isso em palavras de ensino, das mensagens mais limpas do bem, com honestidade e abnegação. Então não se circunscreve esta expressão a médiuns espíritas apenas, mas a todo ser humano que se torna o medianeiro entre a mensagem mais elevada e aquilo que é passado às outras pessoas, independente de religião e até sem religião. Uma pessoa que consiga levar a boa palavra, que seja inspirado para a boa palavra a outras pessoas, honestamente, agindo com dedicação, esta pessoa está sendo um médium da mensagem de Jesus. A mensagem do bem, a mensagem da paz, a mensagem da luz. É isto que o torna um trabalhador, que diz Joana então, quando se pretende anular-lhe hoje a influência, ele cuida do seu rebanho. Porque ele diz, no final, haverá um só rebanho e um só pastor. Não que todo o mundo se torne praticante de religiões vinculadas ao cristianismo, mas é que a mensagem do Cristo excede ao nível das religiões, ou às paredes, ou aos contextos religiosos. É uma conduta de moral para a humanidade. E por conta disso é que ele diz que haverá um só rebanho, uma única moral conduzindo o comportamento da humanidade terrena. Por isso que diz um só rebanho, um só pastor. Alguém dirigiu aqueles ensinos de tal forma que as pessoas abraçaram como um comportamento de vida. O Gil dizendo boa noite, que chegou atrasado. Eu parece que senti falta do Gil ontem. Parece que eu não vi o Gil por aqui. Mas boa noite e seja muito bem-vindo. Então nós vamos ver a informação de Joana de Ângeles dizendo: Jesus havia informado que não deixaria as pessoas órfãs do seu amor. E repentinamente, como um exército bem conduzido, os espíritos do bem invadiram o planeta em cântico de exaltação e caridade, demonstrando que ele conduz a barca terrestre ao porto de segurança onde reina a paz. Porque Joana está fazendo uma alusão àquele momento registrado no Novo Testamento, Evangelho de Marcos e Evangelho de João trazem isso, quando, nós já comentamos aqui, aproxima-se aquele final de experiência terrena de Jesus, aquela semana fatídica que encerrará a sua vida material, ele alerta os seus companheiros, os seus amigos do acontecimento. Está se aproximando o momento que eu vou partir, que eu vos deixarei.
E eles ficaram muito tristes e muito aflitos, porque entendiam que o mundo ia ficar órfão, o mundo não teria mais como alguém que ensinasse, como ficaria para frente. Jesus, então, naquele momento, ele usa da sua palavra dizendo que, assim, eu me vou, mas rogarei ao Pai que vos mande um outro Consolador, que ficará entre vós para sempre, e que vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito, e até aquilo que por ora o mundo não pode conhecer. Então, algumas coisas nessa fala de Jesus vão mostrar que este outro Consolador que deveria vir, que ele ia até o Pai e ia pedir que ele enviasse um outro Consolador. Ele deixa muito claro que não seria ele, e que ficaria conosco para sempre, para a eternidade. Então não poderia ser uma pessoa, porque uma pessoa tem tempo de validade. Do berço ao túmulo é seu tempo de validade. Para ficar conosco para sempre, só o conhecimento. Só o conhecimento que nós vamos introduzindo nas almas e como espíritos eternos vamos arrastando conosco por essa eternidade afora. É o conhecimento. Então o que viria em seu nome seria um conhecimento que não nos deixaria órfãos, porque iria suprir esses seus ensinos, iria nos fazer lembrar, porque ao longo do tempo, de quase 2000 anos, da época de Jesus, o homem esqueceu esses ensinos, que começaram depois no século XIX a ser resgatados, os ensinos de Jesus em profundidade. O homem esqueceu, então seriam lembrados, e ele ainda disse mais, que trariam coisas que naquele momento, quase 2000 anos atrás, aquela humanidade não teria condição de entendimento. Mas que 2000 anos para frente aproximadamente, ela já teria alguma ciência terrena, algum desenvolvimento intelectual que iria lhe permitir um conhecimento a mais. Algumas coisas seriam, por isso que eu falei a vocês já esta semana do livro de Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado, que ele escreve uma carta de Bezerra de Menezes, que ele escreve ao seu irmão. E ele explica essas revelações que são partes de uma grande revelação que vão se processando a cada 1800 anos, 1900 anos, e cada vez mais ampliada, aprofundada, resgatando o anterior e a partir do anterior, dando mais uma alavancada. Então é interessante nós olharmos isso, essa promessa de Jesus. Por isso que ele diz que haveria um só rebanho, um só pastor, mas não significa que haveria uma única pessoa ou um único ponto. É que a ideia iria se generalizar. A Silvinha está perguntando se aqui travou, para nós não. Tá tudo legal. Bem, continua então Joana analisando esse fato e dizendo, né, que Jesus, com essa condição de terem as pessoas que hão de trabalhar com ele, diz assim, Jesus havia informado que não deixaria as pessoas órfãs do seu amor. E repentinamente, como um exército bem conduzido, os espíritos do bem invadiram o planeta em cânticos de exaltação e caridade, demonstrando que ele, Jesus, conduz a barca terrestre ao porto de segurança onde reinará a paz. Então nós não estamos à deriva, nós não estamos perdidos, esse mundo não está perdido, ele está achado por Jesus, sob os cuidados dele. Há momentos de turbulência, há momentos de aflição, há momentos de angústia para a humanidade, mas são sempre momentos importantes que são alavancas que nos empurram a buscar novos caminhos, a buscar novas ideias, né? Novas ideias. Se tens a alma em frangalhos,
busca-lhe o auxílio. É a recomendação de Jesus. Se estamos assim, amildados, desesperados, busca o auxílio de Jesus. Se te encontras ditoso, feliz da vida, recorre a Ele. Glória, graças a Deus, estamos bem, estamos felizes. Se estás em paz, vive-o e divulga-o ao mundo atormentado destes tempos. Se nós estamos em paz na alma, que nós possamos ser exemplo, que nós possamos de alguma forma fazer o melhor. O pessoal está reclamando muito do travamento. A Lena dizendo que estava seguindo o áudio, que a imagem travou, mas acontece que pelo celular não tem nada travado, tá tudo legalzinho, tudo muito certinho diante dos nossos olhos, imagem e som. Depois nós teremos, se Deus quiser, oportunidade, fica lá no YouTube, quem não conseguir assistir hoje aqui, faça a caridade de ir até lá. Vai ao canal Marina Ferri no YouTube, está lá, aproveita, se inscreva, deixe o seu like, faça tudo isso, porque isto nós acabamos de ver, se estás em paz, vive os ensinamentos de Jesus e divulga Jesus ao mundo. Nós estamos tendo essa oportunidade, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, de divulgar tudo isso. Então, colaborar, indo até lá, se inscrevendo, deixando um like, movimentando, para que entendam que está sendo importante e proveitoso para todo mundo. E assim, encerra-se o capítulo 8º, né, de Joana de Ângelis, que estava sob qualquer aparência. E o capítulo 9 é uma continuidade, porque falamos em gratidão, em agradecer, e o nome do capítulo é Bendize. Agradeça, bendiga. O capítulo chama-se Bendize, capítulo 9. E ela vai fazer uma análise, então, dos acontecimentos, para depois ela chama a nossa atenção para alguns pontos. Então, nesse capítulo 9, Joana de Ângelis diz assim: a divindade dotou-nos de tesouros inapreciáveis, que não valorizamos em suas profundas significações, tão naturais que se apresentam no dia a dia existencial. É uma verdade pura o que ela diz. Nós temos tantas bênçãos, recebemos tantas coisas, mas elas são tão corriqueiras, as bênçãos, que nós não percebemos, não agradecemos, não valorizamos. Ela vai falar que bênçãos são essas, que nós não nos lembramos de agradecer, não nos lembramos de valorizar essas bênçãos, esses tesouros que Deus nos dotou a todos. Dons e recursos no instrumento orgânico, nosso corpinho. Sem ele, não poderíamos estar aqui encarnados, não poderíamos nos relacionar, não poderíamos nos movimentar neste mundo e nos relacionar com outras criaturas encarnadas. Não conseguiríamos. Nosso corpo é o nosso veículo de locomoção e de relacionamento com o outro. Então, este corpo é abençoado, é um tesouro, são recursos desse nosso instrumento orgânico, e a gente nem sempre olha para este corpo com este valor. Nós olhamos para encontrar defeitos, nós olhamos para encontrar alguma coisa que não gostamos, ou outras vezes porque gostamos, achamos bonitinho, tudo certinho, mas não percebemos a máquina que isto aqui é. Não percebemos a grandeza desse corpo que nos serve de abrigo, que nos permite a vida física. Não nos lembra, é corriqueiro. Nós estamos acostumados a acordar todo dia, olhar no espelho e enxergar o nosso corpinho. Todos os dias fazemos isso, que nem lembramos de olhar e agradecer. Senhor, muito obrigada por essa casinha de carne e ossos. Aí, nós vemos então a Joana comentando:
não valorizamos em suas profundas significações tão naturais, que se apresentam no dia a dia existencial. Dons e recursos no instrumento orgânico são bênçãos de elevada significação que deves aproveitar com esmero, a fim de lograres êxito no empreendimento enobrecedor da tua reencarnação. Nós precisamos deste corpo para nossa reencarnação. É ele que nos permite estar aqui, é o veículo que nos conduz aqui nesta reencarnação e que nós temos que cuidar. Eu costumo dizer, fazer manutenção, funilaria, tudo que é preciso. Nós precisamos cuidar para termos a qualidade melhor. A Lena está dizendo que ela está seguindo só o áudio, outros dizendo que travaram, mas a Edna dizendo é só sair e voltar que fica normal. Então experimentem, saiam e voltam, quem sabe as coisas normalizam. Mas continuando, Joana vai em frente dizendo, pequenas ocorrências existenciais desagradáveis muitas vezes aturdem-te e levam-te à inquietação e transtornos que não se justificam, mas que te entregas facilmente. Sim, quem de nós não tem pequenas, ou às vezes até maiores dificuldades, ocorrências existenciais desagradáveis? Até o nosso corpo sofre o desgaste do tempo e traz alguma consequência desagradável, porque já não é a máquina novinha, zerada, ela está aqui se mantendo, mas já pode ter alguma dificuldade. E isso nos traz inquietações e muitas vezes transtornos. Ela diz, nessas inquietações não se justificam, mas nós facilmente nos entregamos ao desespero. Porém, esses transtornos que nos trazem as inquietações da vida material, se nós pudermos usá-los com equilíbrio, sem o excesso de desespero, com confiança, com luta para vencermos as dificuldades, serás compensado no esforço com lucros extraordinários que te seguirão por todo o período carnal, lançando base de segurança para o futuro. Nos conduzir na vida com mais equilíbrio, com mais confiança, buscando as saídas, lutando mais, acreditando que o melhor está por vir, que vamos vencer aquela dificuldade. Tudo isso vai nos dando disposição na vida para a luta. Porém, existem pessoas que se entregam diante das dificuldades, esta ou aquela, de tal forma que a vida dele vai se consumindo rapidamente. Então, Joana vai falando que nós vamos ganhando, conseguindo manter um equilíbrio mesmo diante das lutas, coisas que nos desagradam, vencendo aqui e ali, nós vamos conseguir um lucro como espíritos para a vida futura e como espíritos encarnados aqui mesmo nesta vida, com a confiança, o equilíbrio, a força que precisamos para seguir adiante. Aí ela vem nos convidando a algumas atitudes para entendermos e valorizarmos o nosso corpo, a nossa vida, mesmo as dificuldades que nos surgem, dizendo, observa, modesta raiz de uma planta que penetra o solo pútrido e dele retira perfume na flor e alimento no fruto. A natureza, ela tem ensinos fantásticos. Se nós observarmos mesmo, nós vamos ver, plantas que estão em solos terríveis, sejam os pântanos, áreas contaminadas, e aí você vê aquela flor perfumada que surge, ou um fruto que surge ali, e que é bom, é saudável. Nós vemos isso. Onde nascem os cogumelos, por exemplo? Na matéria apodrecida, nas madeiras úmidas, onde tem bastante umidade, podridão de
vegetais, é ali que ele vai surgir, é ali que ele vai crescer. E nós nos alimentamos de cogumelos. Onde vemos flores lindas, né? Lírios que nascem no lodo, expressões que nós conhecemos. De plantas dessas regiões difíceis. Então ela diz, observa que ela tem as raízes em solo pútrido, mas deste solo ela tira o melhor para produzir o melhor de si, o perfume das flores ou a qualidade do fruto. Ela usa mesmo naquele local terrível, né? Local terrível, ela usa para alguma coisa boa. Observa isso. E ela vai mais longe dizendo, que extraordinário químico, e químico com letra maiúscula, porque ela está se referindo a Deus, esse que desenvolveu tal programa nos vegetais, seja no Pantanal ou na aridez do deserto. Porque no deserto nós temos cactos, nós temos frutos dos cactos, armazenamento de água para aqueles que estão caminhando pelos desertos, muitas vezes, flores belas, mesmo nas regiões áridas. Então, que químico é esse capaz de fazer estruturas que vençam as dificuldades do meio, seja esse meio pútrido e úmido ou o meio árido e quente de uma região de deserto, e capaz de sobreviver e de oferecer o melhor de si, ainda que dentro dessas condições. Ela nos convida a fazer essa observação. Examina em ti o milagre da digestão. Por exemplo, o milagre da digestão. E não poderás negar a sabedoria daquele, com letra maiúscula, de Deus, que elaborou o delicado aparelho digestivo a fim de manter a harmonia entre bilhões de indivíduos, que são as células, operando em conjunto em favor de substâncias nutrientes. O corpo humano é uma máquina maravilhosa. É uma máquina fantástica. Há um filme bem antigo sobre uma viagem por dentro do corpo humano. Viagem fantástica. Era uma ficção. Mas quando nós vamos mesmo para a observação do corpo humano, é interessante que logo que a célula ela é fecundada e começa a sua divisão, ela vai formar dois tubos distintos. Dois tubos. Um dará origem a toda a estrutura orgânica e outra vai dar origem às condições nervosas e ao cérebro em si. Mas é um tubo, um único tubo, que vai da boca até o ânus. É um único tubo, com modificações na sua estrutura, modificações na sua função, ao longo desse trajeto, para aproveitar ao máximo os nutrientes das substâncias que ingerimos e que são necessárias à manutenção da nossa vida. Então é disso que ela fala, observe esse aparelho digestivo que inicia a boca e nós vamos então ao esôfago, ao estômago, vamos ao intestino grosso, ao intestino delgado, até o ânus para excretar os resíduos que não nos servem mais. São quantos milhões de células que estão compondo esse tubo, como exército, cada uma cumprindo dentro do seu pelotão, da sua especialidade, a tarefa de aproveitar ao máximo os nutrientes dos alimentos para suprir as nossas necessidades da vida física. Vejam que nós não percebemos. E entre elas uma harmonia, são bilhões de células em harmonia perfeita para cumprir este papel. Quem é essa sabedoria tão grande, capaz de ter feito essa engenharia genética das mais perfeitas, ou a mais perfeita, não das, mas a mais perfeita, que o homem tenta copiar, o homem tenta fazer igual e tenta entender, sem a capacidade de
replicar na íntegra esta criação fantástica. Então ele diz, examina isso, agradece, olha que coisa maravilhosa. Reflexione, e ela citou um aparelho, o aparelho digestivo, o digestório. E quantos nós temos no corpo físico respondendo por funções outras que entram tudo numa única grande harmonia para o bom funcionamento deste corpo que é a nossa máquina de relacionamento. O Gil dizendo a máquina que não respeitamos, não, agredimos muitas vezes. Reflexiona, ela pede para refletirmos na extraordinária função do pensamento, que é captado pelos neurônios e transformado na exuberância da arte, da ciência, dos encantos e maravilhas do universo. Veja, reflexiona sobre o pensamento, é deslumbrante. Pensamos, isso acaba se tornando uma criação, envolve essa energia do pensamento, envolve todos os nossos neurônios, as questões, os departamentos cerebrais responsáveis por aquilo que será a arte, por aquilo que será a ciência, por tudo o que possa desenvolver. Primeiro foi pensado para depois ser registrado no exterior. Então, reflexionemos sobre isso e agradeçamos a condição de sermos seres pensantes e, consequentemente, co-criadores com Deus de todas essas possibilidades. Diz ainda Joana, pensa como todo manancial sanguíneo se renova e se autorreproduz em vitalidade num circuito especializado. Nós temos, né, uma circulação venosa, uma circulação arterial, uma grande circulação, uma pequena circulação, onde elementos, células estão ali, nutrientes, e pense esse manancial sanguíneo que irriga todas as células, chega até todas as células, está em toda a parte do nosso corpo, esse fluido vital que tonifica o nosso corpo. Pensa sobre isso, o manancial sanguíneo, manancial é que está sendo produzido, é fonte. Por isso, os doadores de sangue vão lá, retiram um tanto de sangue para atender aquele que está com a fonte já minimizada na sua capacidade, quase secando, e o outro pode contribuir com o elemento da sua fonte sanguínea para aquele que está em carência da fonte sanguínea, que vai processar a oxigenação, que vai permitir a vitalidade ao corpo físico. E nosso aqui deu uma parada, viu, gente? Uma parada até relativamente grande. Diz ela, considera a bomba cardíaca que pulsa sem cessar. Gente, é da primeira coisa que está lá quando estamos sendo gerados. O nosso coraçãozinho já batendo. Que encanta quando nós ouvimos aquele ultrassom, que podemos numa gestação ouvir aquele som fantástico do coração daquele filhinho que está em formação. E o nosso começou também assim. E até hoje, pulsando, a bomba funcionando, tantos anos, a todo instante, sem cessar. Sem cessar. Que máquina aguentaria tanto? Que máquina poderia estar no mesmo ritmo há tanto tempo? Então considera essa bomba cardíaca pulsando sem cessar, graças a uma fagulha elétrica inicial, a fim de que a corrente sanguínea atenda à finalidade que mantém a vida orgânica. É a bomba que pulsa, que empurra, que faz com que a vida circule em nós. E hoje, além de tudo, desta máquina perfeita, quando sofremos alguma dificuldade nesta máquina,
alguma necessidade de reparo, temos uma medicina fantástica no mundo que nos permite os reajustes necessários, a ajuda, aparelhos, medicações, especialidades médicas que nos ajudam de todas as formas a manter essa máquina sob cuidados, e é nossa obrigação. É nossa obrigação cuidar de tudo isso. Então, diz ela, tudo que consigas examinar, tudo que consigas, produz admiração e surpresa, desafiando a inteligência para que compreenda o milagre da vida. Nós somos o milagre. Cada um de nós é um milagre de Deus na face da terra. Vamos olhar para nós mesmos num espelho e agradecer, porque nós somos um milagre de Deus. Cada um de nós é esse grande milagre do existir na terra. Então, meus amigos, nós estamos aqui chegando ao fim das reflexões de hoje, nesse chamamento de Joana para a autovalorização. Às vezes, nos deixamos escorregar pelas valas da tristeza, da mágoa, do rancor, do ressentimento, do ódio. E não percebemos como isso fere esta máquina, como isso desgasta a nossa possibilidade de uma vida mais extensa, quando temos tanta vida a viver, tanta experiência a vivenciar, tanta possibilidade, então temos muito que agradecer. Agradecer essa possibilidade de estarmos aqui. Olha a nossa voz que está aqui se expressando. Temos que agradecer nossos olhos, nossos ouvidos, esta máquina abençoada que Deus nos deu, que compete a cada um de nós cuidar com carinho, com atenção, se amar. Nós precisamos nos amar mais. Precisamos gostar mais de nós mesmos. Gostar mais de nós mesmos. Porque é isto que nos dá uma condição de vida melhor. Que nós nos queiramos bem. Possamos processar aquilo que Jesus recomendou do perdão e do auto-perdão, se queremos viver bem. Vamos então encerrando nossas reflexões. Não terminamos esse capítulo 9, que tem como título Bendize. Não terminamos, mas a semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui, continuaremos com essas reflexões. No mais, está tudo lá no YouTube. Aqueles que tiveram as intercorrências, que possam rever de alguma forma, ficará tudo lá. Amanhã, esse de hoje já estará lá, e assim sucessivamente. Vamos encerrando hoje com a nossa prece de Cáritas. Nós começamos a semana com ela e vamos terminar a nossa semana com ela. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão ao pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus,
Dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz esteja nos corações, nos lares, nas nações, no mundo. Que haja esperança sempre. Deus abençoe a todos. Boa noite, bom fim de semana.